Antes de eu começar a aula, eu trabalhei 10 anos só com projetos industriais. Então eu trabalhei com projeto de planta industrial, trabalhei com projeto de equipamento de segurança, trabalhei com projeto de ferramenta, de processos materiais, workflow, então tudo que tinha projeto eu estava envolvido no meio, né? E trabalhar com projeto me ensinou muito sobre uma coisa que é o perfeccionismo. O que é o tal do perfeccionismo? Você já deve ter sofrido com ele em algum momento. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente quer fazer a coisa o mais certo possível, ela tem que ser muito específica, ela tem que estar impecável para que eu possa entregar aquilo para outra pessoa. A questão é que nunca vai estar impecável. E isso é uma coisa que trabalhar com projetos me ensinou já no começo da minha carreira. Então, perfeccionismo é um problema que eu consegui superar. Por quê? Porque na prática o projeto só acaba quando você desiste dele. Como assim quando você desiste dele, professor? Pense da seguinte maneira. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter alguma informação que você pode adicionar, sempre vai ter alguma coisa que você vai querer tirar, sempre vai ter uma melhoria para fazer. Se você for colocar tudo que você quer, se você for deixar tudo impecável, você nunca vai entregar nada. Então isso foi uma voadora que eu levei já no meu projeto, quando eu comecei a trabalhar com desenho. Que nessa época eu trabalhava basicamente desenhando guarda-corpo, que são aquelas partes de segurança que servem para você não cair de uma estrutura. E tem a norma, tudo certinho, ela tem que ter 1,20 m de altura, se não me engano, tem que ter um espaçamento máximo de 2 metros, espaçamento nominal tem que ser bem distribuído, você não pode ter acumulado em um determinado lugar e não ter em outros, mas até aí tudo bem. Eu precisava fazer a distribuição de um sistema de guarda-corpo ao redor de uma escada. Coloquei bonitinho, daqui pra cá 2 metros, daqui pra cá 2 metros, chegou uns 5, 6 guarda-corpos. Daí quando chegou no último ficou com 1,3 m, 1,3 metros. Eu olhei para aquilo lá e fiquei, meu Deus do céu, eu vou ter que mexer com todas as tubulações e voltar ela para a posição adequada para ficar com a distribuição igualzinha, bonitinha. Daí comecei a fazer isso. E o cara que estava me acompanhando nesse projeto, que era o meu gerente, ele chegou e falou, Nicolas, se estão todos com 2 metros, tá tudo dentro da norma, esse último ficou com 1,3 metros. Qual que é o problema de deixar ele com 1,3? Daí eu olhei para ele olhou para mim, a gente se olhou, eu falei, não sei. Ele falou, cara, olha o tempo que você vai gastar para refazer a posição de cada um deles. Depois você vai ter que refazer o detalhamento, vai ter que fazer corte. Mantém desse jeito, assim é o suficiente, você não precisa fazer mais que isso. Se for para você mudar tudo que você quer, você nunca vai entregar esse desenho. Daí o que eu fiz? Coloquei do jeito que estava, finalizei o desenho e mandei para ele. Chegou para ele, ele vistoriou, passou que estava tudo ok, ele mandou para o cliente retornou, desenho aprovado. O desenho estava aprovado sem eu ter feito aquele monte de modificação que eu queria. Então aquilo que eu tinha feito era bom o suficiente, eu não precisava gastar mais tempo com aquilo. E isso foi uma coisa que me acompanhou em todos os outros projetos que eu fiz. E é claro que isso não é tão simples quanto parece. A gente vai se sentir inseguro em relação a isso, porque eu particularmente quero sempre entregar o meu melhor. Eu não quero entregar um trabalho, ou no meu caso, profissional, um projeto meia boca. Eu não quero fazer uma aula mais ou menos. A gente quer fazer coisas boas, a gente se sente bem com isso. Só que esse excesso de preciosismo faz com que a gente perca muito tempo e perca muitas oportunidades de fazer outras coisas. Então é nesse ponto em que o perfeccionismo começa a prejudicar você e não te ajudar. Então se você tem problemas com perfeccionismo, eu vou te dar um presente, eu vou te dar a minha experiência de 10 anos com projetos para você aprender a lidar com perfeccionismo em 4 pontos. Primeiro deles, aceite que você vai errar, tá? Sim, você vai errar, por mais que você se esforce para fazer tudo do jeito mais impecável possível, você vai errar alguma coisa em algum momento. E isso é normal. Você está em um processo de constante evolução e aprendizado. As coisas vão mudar, você vai querer refazer, mas calma, você nem sempre vai precisar refazer. Como eu falei, você vai errar e tá tudo bem eu errar em alguns momentos. No começo da tua vida profissional você vai errar pra caramba e tá tudo certo. O começo é para isso que você tá estudando, se qualificando, se formando. Quando você vai pra vida pessoal ou você quer ser um artista, quer fazer alguma obra, as primeiras coisas que você vai fazer são tenebrosas, tá? Vai ficar ruim e tá tudo certo. É para ser ruim mesmo porque você tá na fase de aprendizagem. Aceite o erro, aceite que você vai errar, porque é errando que você vai pegar a prática necessária para que você consiga acertar, para que você consiga se desenvolver de verdade. Além disso, é importante que você se pergunte o que é bom o suficiente.
O que eu quero dizer com bom o suficiente? Lembra do caso do guarda-corpo que eu falei lá? Cara, não tinha problema ficar um mais curto se todos os outros estivessem dentro da norma. Os outros estarem dentro da norma e o último estar com espaço menor não é um problema. Isso é bom o suficiente, não precisa estar tudo igual, tudo regular. Então sempre avalie qual é a necessidade de você gastar muito tempo fazendo uma coisa pequenininha. Isso é uma coisa vital? É uma coisa estritamente necessária? Ou vai ser só um detalhe, um preciosismo, uma maquiagem que você vai passar em cima do teu trabalho? Talvez não seja necessário, talvez a gente consiga gastar esse tempo com alguma coisa mais interessante. Uma outra coisa que a gente costuma esquecer com frequência é que a gente consegue corrigir as coisas, né? Principalmente quando você está começando na tua jornada profissional. Ninguém vai passar um trabalho crítico para alguém que está na fase de estágio. Ninguém entra em uma empresa, em qualquer cargo que seja, já tendo que assumir um problema muito grande ou um processo muito crítico. Você vai passar por uma fase de amadurecimento dentro do seu trabalho. E isso vai acontecer em qualquer área, em qualquer setor profissional e em qualquer cargo que você vai entrar. Tá? Ninguém vai te jogar direto para os leões. Ah, eu errei um desenho. Não tem problema. Você apaga aquela parte do desenho e faz ela de volta. Ah, eu coloquei muito pouco sal na comida. Não tem problema também, é só você corrigir o sal. Então as coisas são corrigíveis. Por mais que a gente queira fazer tudo da maneira mais impecável possível, caso aconteça algum erro, tá tudo certo, é só corrigir esse erro. E uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que feito é melhor que perfeito. É uma frase meio clichê? É, mas é uma verdade, né? Ela funciona muito bem. Vamos lembrar que o projeto só acaba quando você desiste dele. Então sempre vai ter alguma coisa para mudar, sempre vai ter alguma coisa para corrigir, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Se você esperar acabar tudo que você quer fazer para daí finalizar alguma coisa, você nunca vai terminar nada. Você precisa fazer coisas, você precisa finalizar coisas. Você precisa conseguir terminar algo para que você olhe para aquilo feito, analise o que você fez e daí na próxima vez que você for fazer, você corrija. Então a gente tem que entender que os erros eles vão acontecer. A gente vai passar por esse processo em qualquer área profissional que você vai trabalhar. Se você quer trabalhar com mecânica, você vai errar pra caramba. Quer trabalhar com comércio, você vai vender alguma coisa pelo preço errado. Tenha certeza que isso vai acontecer, tá? Tô falando de experiência profissional, então é melhor que não aconteça? É melhor que não aconteça, mas aceite o fato de que você vai errar em algum momento. E quando esse erro acontecer, a única coisa que você pode fazer é corrigir ele, então não tem por que sofrer. Lembre que você precisa entregar o teu melhor, tá? Mas você não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito, nada consegue ser perfeito. E se você se prender muito nessa ideia de que você não pode ter erro nenhum, de que não pode ter nada variável, tem que estar tudo impecável, você nunca vai fazer nada na vida. Dolorido ouvir isso? Um pouco, talvez. Mas leva isso pro coração, tá? Às vezes, fazer só o bom o suficiente e entregar o que você precisa, tá ótimo. Lembre que você vai evoluir, você vai melhorar com o passar do tempo. E quanto mais experiência você tiver, melhor vai ser o teu resultado. Mas você só vai conseguir fazer isso finalizando as coisas. Você não pode deixar de fazer as coisas pelo medo de errar. E saiba que, com o passar do tempo, você vai melhorar. Quando eu olho para os meus desenhos antigos, quando eu olho para os projetos que eu fiz no começo da minha carreira, eu olho e penso, meu Deus do céu, cara, que negócio tenebroso, hein? Como é que você fez um negócio desse, Nicolas? Isso é ótimo. Por mais que isso prejudique um pouquinho a minha autoestima, quando eu olho para aquele negócio e penso, cara, quem cometeu esse desenho? Mas ao mesmo tempo em que eu olho e vejo que eu fiz alguma coisa muito ruim, eu olho e vejo que, cara, como eu evoluí, porque hoje eu olho para isso aqui e eu percebo quais são as falhas, né? E isso é parte da nossa evolução. A questão é que se eu tivesse me prendido tanto aos detalhes naquela época que eu não tinha experiência nem para saber o que estava errado, eu não teria me tornado o profissional que me tornei ao ponto de eu olhar um desenho e em 30 segundos conseguir achar todas as falhas que ele tem, porque eu só consegui isso com o tempo. E eu não poderia ser perfeito naquela época, eu não poderia entregar um desenho impecável, porque eu não tinha nem o conhecimento necessário para conseguir fazer isso. E mesmo se eu for fazer um desenho hoje, eu sei que se eu olhar ele daqui a 1, 2 anos, se eu evoluir enquanto profissional, eu vou encontrar falhas nele. E é normal, não se cobre tanto, tá?
É importante que você se preocupe com a qualidade do que você está fazendo. É importante que você se preocupe com evoluir. Mas não seja perfeito. Não queira ser perfeito. Então, espero que você tenha curtido o papo de hoje. A ideia era ser um pouco menos teórico, um pouco menos cabeçudo do que eu fiz nos outros vídeos. E agora eu quero te conhecer um pouquinho melhor. Como é que você lida com o teu perfeccionismo? Você tem muito problema em deixar coisas inacabadas, digamos assim, ou você já consegue lidar bem com essa questão? Eu espero você nos comentários. Se inscreve no canal para acompanhar o nosso conteúdo e até o próximo vídeo.